receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando para todos vocês o melhor dia no nome do meu pai Melquisedeque e minha mãe, o arcanjo Miguel. Para esse dia, como tínhamos falado anteriormente, temos a segunda parte do tema, a ordem de Melquisedeque morando no lugar santíssimo. Como podemos observar no desenrolar da temática da primeira parte, podemos ver claramente como ali tem uns pontos que se desenrolaram, os quais podemos entender. Podemos ver a saída do Egito, o que é o povo quando recebe a lei, o que a lei incluía, que tinha que ir ao repouso, e finalizamos com as características do grande sumo sacerdote, que implica essa fidelidade que hoje em dia nós podemos constatar por parte de nossa mãe, o arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, 2 pontos mais que ficaram pendentes e que temos que desenrolar e são muito importantes, e é o 5º subponto, que se intitulou O que ocorre com os que desprezam o dia do repouso e ao ungido de Deus ou o sumo sacerdote. Não? Ok, veja você o que diz em Números, ao livro de Números, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Vou tomar uns pontos, não vou ler todos, mas vou ler alguns pontos, mas quero basicamente fazer um comentário um pouco sobre a história, para que quando leamos o detalhe você tenha ideia muito mais clara. O que vocês vão observar aí nessa leitura, fundamentalmente, é uma situação que se apresenta. Existem 3 personagens que são Moisés, Arão, seu irmão, e Miriam, sua irmã. Eles, em um momento determinado, perfeito de uma situação ou uma relação que teve Moisés com uma mulher diferente, a sua primeira esposa, pois eles entraram a questionar essa situação e, por questioná-la, começaram a dizer, bom, se Deus fala com Moisés, pode falar conosco. Bom, enfim, uma situação na que tiveram em pouco a unção que estava sobre Moisés e o que Moisés significava para Deus. Então veja você, e aqui quero levá-los, repito, estamos em Números 12, de 1 ao 10, mas quero enfatizar desde o verso 6 em diante, quero pontuar algo muito interessante. Olha você o que diz. E ele lhes disse, estou falando das palavras que disse papai a Arão e Maria. Coloca muito cuidado. E ele lhes disse, ouvi agora minhas palavras, quando haja entre vós profeta do Senhor, aparecerei em visão. Olhe como ia se dirigir a relação entre papai e Deus e os profetas em visão. Diz, em sonhos falarei com ele, não assim a meu servo Moisés, que é fiel. Lembre-se vocês do primeiro tema, uma das características do sumo sacerdote, a fidelidade. E olhe que aqui volta e aparece esse conceito que é muito importante, que é fiel em toda a minha casa. Cara a cara falarei com ele, e claramente, e não por figuras, e verá a aparência do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles e se foi, e a nuvem se apartou do tabernáculo. Eis que Miriam, falando da irmã de Moisés, estava leprosa como a neve, e olhou Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. Olha que interessante, porque há uns detalhes que quero pontuar, porque como aprendemos, todas essas coisas ocorreram como exemplo para nós, e há uma frase muito bonita que se usa ali em 1 Coríntios 10, do 1 ao diante, para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram, para que não forniquemos, para que não idolatremos, melhor dito, para que não repitamos os erros que eles cometeram. E esse foi um dos erros que eles cometeram nessa época. Qual foi? Bom, terem pouco, repito, a autoridade sobre a qual papai havia delegado a Moisés. E olhe, por exemplo, eu gosto de ressaltar isso, cara a cara falarei com ele, mas veja você, por que razão ele falará cara a cara? Há um motivo, não assim a meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que essa era a razão pela qual papai Deus expõe o motivo pelo qual ele ia se dirigir cara a cara com Moisés. Bom, é exatamente o mesmo,
Pense você por um momento se isso o tratava Deus naquela época com o véu, com esse véu que tinha aí, que era Moisés. Imagine você hoje em dia com sua esposa. Será que hoje em dia com sua esposa ele não tem um cara a cara? Mas claro, abençoado, com muito mais razão, entendendo todavia muito mais. Veja, se o profeta falava em sonhos, lhe falava por visões, tinha graças a essa fidelidade que tinha Moisés para com ele, com toda a sua casa, pois papai lhe falava cara a cara. Mas olhe você com mais razão hoje em dia. Simplesmente são coisas que você pode ir deduzindo. Simplesmente deduza e verá que encontra um sentido absoluto. Agora bem, me chama poderosamente a atenção, como precisamente ele diz claramente: por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Isso me leva a uma palavra que nós temos que ter muito clara. Hoje em dia, o temor reverente, abençoados, o temor reverente é algo que não se pode tirar e que, ouça-me bem, aqui faz referência. Olha, o temor reverente, quando eu reviso o que papai quer dizer a respeito da admoestação que está fazendo Arão e Maria a respeito de Moisés, quando eu entendo essa figura que está dirigindo ali, o que eu alcanço compreender e alcanço captar com muita clareza é que esse temor reverente está muito relacionado com o reconhecer quem é o ungido de papai, reconhecer quem é, não somente quem é o ungido, mas senão o que significa ou o que representa esse ungido para papai. Então, aí é uma questão que você não pode perder de vista e que deve ter muito cuidado, porque, repito, para papai isso é bem sério. Agora bem, quando você observa, olhe você, vamos a Apocalipse, capítulo 16, dos versículos 1 ao 2. Ouvi uma grande voz que dizia desde o templo aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera maligna e pestilente sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam sua imagem. Leamos também do versículo 10 ao 11. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se cobriu de trevas, e mordiam de dor suas línguas, e blasfemaram contra Deus do céu por suas dores e por suas úlceras, e não se arrependeram de suas obras. Olhe você que quando alguém observa isto da lepra que ocorreu a Miriam, a irmã de Moisés, nos damos conta, também no texto, do porquê ocorreu. Veio como resultado da murmuração, veio como resultado de não reconhecer, ou melhor, de terem pouco a Moisés, a respeito de sua autoridade, da autoridade que papai delegou a ele. Bom, me chama poderosamente a atenção porque quando eu reviso essas passagens de Apocalipse 16, pois encontro exatamente o mesmo. É a consequência, esses anjos que têm as taças da ira, que continham a ira de Deus, diz claramente que eles derramaram sobre a terra e derramaram sobre umas pessoas muito em particular. Olhe bem. Bem, quero que o revisem para que o remarquem e o tenham claro. Diz que derramou sua taça sobre a terra e veio uma úlcera maligna e pestilente. Se fazemos a aplicação, é uma lepra, abençoado. Uma situação muito similar. Estou falando no âmbito espiritual, mas também podemos tomar no ponto de vista material, porque as mesmas situações vão manifestar sobre as virgens insensatas, coisas que têm a ver, uma lepra espiritual. Bom, tudo que você, simplesmente que você vê, o que é uma lepra? O que é o dano que faz uma lepra? Bom, translade isso para o âmbito espiritual, é todo o dano que a mente está fazendo como consequência, a atitude e desprezo que essas pessoas têm contra a nossa mãe, contra essa dispensação. Então, obviamente, isso é uma lepra espiritual que se manifesta de muitas formas, com todo esse dano na mente tão tremendo que se faz, com essa perca de paz. Quando você revisa o livro de Jó, conta que ele teve uma situação muito similar de lepra, só que no corpo, e você vê como foi doloroso para ele. Então, simplesmente, quando alguém leva isso para o plano da mente, onde está a angústia, desde o ponto de vista espiritual desse tipo de lepra, entre aspas, pois é exatamente o mesmo. Agora, também implica que isso tem a ver com situações do corpo que também vão ser afetadas. De fato,
se nós recordamos testemunhos de abençoados que estiveram temporariamente lá no acampamento das insensatas e que foram iluminadas, isso foi permitido voltar. Bom, o testemunho de alguns deles é que houve situações ainda físicas, pessoas que há muito tempo não se enfermavam, mas logo que aconteceu essa situação, ficaram lá, então começaram a ter doenças físicas. Então veja você que os paralelos não se perdem, os paralelos tem que respeitá-los e tem que reconhecê-los. Então, para que tenhamos presente, por favor, esse detalhe, é bem interessante a respeito do que essa peste ou essa enfermidade ou esse dano ou essa lepra se manifesta nesses dois âmbitos, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. Agora bem, quero rapidamente também passar ao subponto número 6, que é o mais grosso de detalhes que não quero deixar perder para aproveitar o máximo de tempo para que vocês tenham muita clareza do que vem. Olhe bem, o sexto subponto, o sacerdócio debaixo da ordem de Melquisedeque, exercido pelo arcanjo Miguel. Olhe bem, quero que vamos a Hebreus capítulo 9, dos versículos 1 ao 14. Agora, não vamos ler todo. Repito, deixo a referência Hebreus 9, do 1 ao 14, mas vou extrair pontos daqui, porque são pontos que eu gosto de ressaltar para que você tenha uma visão muito clara do que tudo isso significa. Olhe bem o que diz, por exemplo, os versos, vamos aos versos 3, do 3 ao 5. Olha o que diz. Diz, atrás do segundo véu, isso é uma explicação que o autor de Hebreus está nos dando como um passeio, como uma visita que fazemos ao tabernáculo do lugar santíssimo, ao átrio do lugar santo e lugar santíssimo. Atrás do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamada o lugar santíssimo. Você já ouviu falar bastante disso? O qual tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, em que estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas do pacto, e sobre ela os querubins de glória. Tome cuidado com esse ponto, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode falar agora, detalhadamente. Olhe bem, diz que havia um incensário de ouro. Vamos analisar rapidamente esse incensário de ouro, porque tudo isso, todas essas são figuras que não podemos soltar ou deixá-las passar sem analisá-las, porque por alguma razão, papai ordenou que se colocassem ali. O incensário de ouro simplesmente era um elemento no qual, como explicamos em temas anteriores, ali se colocava o incenso. Lembre-se que o incenso tinha uma preparação muito especial, tinha até umas medidas, uns produtos muito específicos e uma pessoa específica que tinha que prepará-lo. Agora bem, a figura tipológica que representa esse incensário é porque ali se acendia o incenso, que era uma fumaça de aroma suave, muito agradável. E isso, o símbolo era que isso subia a presença, diante da presença de Deus, era um aroma grato, suave, mas que quando, repito, se traduz, sua tipologia nos leva a entender que essas são as orações dos crentes diante de Deus. E para isso, quero convidá-los a que vamos a Apocalipse, lá no capítulo 8, dos versos 1 ao 5. Vamos ler porque tem detalhes muito reveladores. Apocalipse 8, 1 ao 5. Quando abriu o sétimo selo, e atenção com esse detalhe, porque em seu momento também papai nos permitirá entender e nos levará papai e mamãe ao que tem a ver tudo isso, selos, taças, trombetas, isso é bem importante. Mas por agora diz, quando abriu o sétimo selo, se fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então outro anjo veio e se colocou diante do altar com um incensário de ouro. Atenção, o que soa? E foi-lhe dado muito incenso para acrescentá-lo às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu até a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações, olhe bem, as orações dos santos. Agora que você vai entendendo por que eu dizia que essa era a figura tipológica que representava esse incensário de ouro. Diz, e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Bom, quando você observa toda essa cena,
o que estão vendo aí. Isto é o lugar santíssimo, mas já espiritual. Por que razão? Por um detalhe importantíssimo. Bom, porque começamos a ver as figuras, como por exemplo o incensário de ouro. O incensário de ouro que estava onde? No tabernáculo, que foi feito em terra nesse momento, que dirigia, pois, Arão, Moisés. Era basicamente isso. Mas o que aconteceu, abençoados? O que aconteceu? Quando nós observamos o que nesses dias vem ocorrendo, todo esse acontecimento, toda essa vivência maravilhosa, que hoje em dia estamos desfrutando de uma maneira esplendorosa, com a presença de nosso arcanjo em meio nosso. Isso é precisamente quando se observa o detalhe de um tema como, por exemplo, a abominação desoladora. Sim, um tema no qual, pois, nossa mãe, de uma maneira magistral, nos ilustrou a respeito do que isso significava, mostrou quem era Satanás, colocou o cara, colocou o corpo, depois colocou o nome. Isso ficou muito claro o que aconteceu e, evidentemente, esse dia aconteceu algo muito lindo, porque ali se cumpriu o que é o capítulo 8, dos versos 1 ao 5. Esse dia se abriu o 7º selo. E então houve um detalhe muito interessante, abençoados. Ao finalizar tudo o que nossa mãe, toda a dissertação de nossa mãe, algo muito bonito, ela nos compartilhou uma declaração, uma confissão, e essa confissão era que ela regularmente dirige diante do nosso Pai, e nos compartilhou, e mais, até nos deu uma sugestão muito bonita, que incluíssemos seu nome ali. Bem, tudo isso para que você entenda que isso não são coisas do acaso, nem coisas que de pronto, veja que bonito o que saiu dizendo o arcanjo, não, não. Isso tem que colocar muito cuidado. Por que razão? Porque aí se cumpre precisamente isso que está dizendo ali nos versículos 1 ao 5. Olha o que diz. E foi-lhe dado muito incenso para acrescentá-lo às orações de todos os santos. Repito, outro anjo veio então e parou frente ao altar com um incensário de ouro. Ou seja, o grande sumo sacerdote nosso grande sumo sacerdote, parou de frente do altar, ou seja, ela está cara a cara com o papai, e diz o quê? Que se deu muito incenso. O que é o incenso, abençoado? O incenso, já entendemos, são orações, mas lhes deu incenso a quem? A esse anjo. Para quê? Para que adicionasse as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. O que aconteceu nesse dia em que nossa mãe nos compartilhou e nos convida a que adicionemos a nossas confissões, suas confissões? Pois simples, abençoados. Estava adicionando a nossas orações o incenso de nossa mãe. Agora bem, olha o que ocorre. Diz que desse incenso para adicioná-los às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. O que quer dizer? Que são orações que vão fixas, não se perde, não se perde. Ou seja, quando se faz essa declaração, porque isso é para adicioná-la às orações dos santos que fomos o quê? Lavados, embranquecidos, purificados, etc, etc. É para isso. Agora demos complemento a isso e vamos a João 16, dos versículos 23 ao 24. Então, todavia, você vai encontrar mais sentido a tudo o que aconteceu no âmbito espiritual, que já havia sido anunciado muito anteriormente. João 16, do 23 ao 24, diz: naquele dia... Aqui está falando da esposa. Naquele dia, não me perguntareis nada? Em verdade, os digo, que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, aí não diz algumas coisas, diz tudo. Tudo o quanto pedires ao meu nome, ele vô-lo dará. Até agora nada pediste em meu nome? Claro, porque nós não conhecíamos o nome de Deus. Quem nos deu a conhecer o nome de Deus, Melquisedeque e Miguel? Quem nos deu a conhecer? Nosso arcanjo? Então, por essa razão, até aí, não se havia... Veja aí, até agora, nada pedistes em meu nome. Olhe que aí está a chave, em meu nome. Então, veja o que acaba de adicionar ali, que maravilhoso. Pedid e recebereis, para quê? Para que vosso gozo se cumpra. Então, quando nós observamos essa conjuração entre o que está projetando João 16 e o que acabamos de ver em Apocalipse 18, vemos como perfeitamente tudo encaixa. Como esse incensário, ouça-me bem, porque estamos falando
do que é estar morando no lugar santíssimo, essa dispensação, a ordem de Melquisedeque morando no lugar santíssimo, como se chama o tema. Estamos tratando na segunda parte também, pois tem a ver com isso, de que havia um incensário de ouro. Bom, já explicamos, já mostramos o que acontecia na sombra e agora o que está acontecendo no âmbito espiritual, mas isso tem muito mais detalhes. Tome cuidado. Quando nós seguimos no desenrolar do tema, ou melhor, da passagem que está vendo ali em Apocalipse 18, olhe que detalhe mostra o verso 5, mostra um detalhe que não podemos deixar por alto, porque é muito revelador. Veja você o que diz: e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Pense nisso, abençoado. Se a presença de nosso Pai está no tabernáculo, e aí no tabernáculo, mais especificamente no lugar santíssimo, pense nisso. De quem é esse fogo? Esse fogo que está tomando o sumo sacerdote para colocar no incensário é o fogo de Deus. Ok? Para que saiba isso. E o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Quero fazer uma observação, uma recordação. Recorde que nossa mãe nos ensinou que essa palavrinha terra não é todo o planeta Terra. Essa palavra terra tem uma conotação quando revisamos esse tipo de temas e, sobretudo, quando nos metemos no conceito desse lugar santíssimo e o que tem a ver com tudo isso de fogo, das virgens insensatas, de tudo isso, o que nos está dizendo basicamente é que essa terra é a Babilônia. E qual é a Babilônia? Pois a Babilônia é lá onde está o trono da besta e todos aqueles que de uma ou outra maneira, todavia, ficaram presos na dispensação passada. Mas o que disse que fez esse anjo? Simples, tomou esse incensário, ou seja, o que se declara o incensário, melhor dito, o incensário, para que você tome uma figura mais clara, é a boca. Então, do incensário sai a fumaça, as orações, ou seja, as palavras, as declarações. Simplesmente jogue com essas figuras para que possa entender. Então, veja você, vamos traduzir, vamos dar uma tradução simples. Olhe, e o anjo tomou e encheu sua boca do fogo de Deus e o cuspiu, se me permite o termo, a Babilônia. E o que aconteceu na Babilônia, aí nos damos conta do que foi que saiu da boca do anjo, pelos efeitos que produziu, trovões e vozes e relâmpagos e um terremoto. Sabe o que vem, abençoado? Para que esteja preparado, vem uma grande sacudida no acampamento das insensatas e vem muitas coisas que vocês, em seu momento, quando esteja ouvindo esse tema e observe o que lá está acontecendo, vai poder relacionar e vai entender que o que está escrito ali está se cumprindo. Isso é bem importante. Mas sigamos, abençoados. Há outro detalhe que não quero me deter e quero levá-lo a Hebreus capítulo 9, nos versículos 4 ao 5. Olhe bem. Em Hebreus capítulo 9, do versículo 4 e 5, nessa descrição que está fazendo do que operava e do que se ocorria ali nesse lugar santíssimo, olhe o que diz: o qual tinha um incensário de ouro. Olhe bem, já abordamos esse tema. Agora diz: e a arca do pacto. Lembre dessa frase, essa palavra, a arca do pacto. Você sabe que um dos títulos que tem nossa mãe é o anjo do pacto. Atenção com esse detalhe, porque são figuras que você tem que saber relacionar. Então diz: coberta de ouro por todas as partes. Isso é símbolo de divindade, símbolo de realeza, em que estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas do pacto, e sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode agora falar. Mas me chama a atenção o que continha na urna, ou seja, a arca era uma caixa. Em cima tinha os querubins de ouro, tudo era de ouro. Os querubins foram feitos de uma só peça de ouro martelado, ou seja, não é que pegaram um pedaço e o fundiram e o outro e depois o juntaram. Não, era uma só peça. Agora eu explico com mais detalhe.
E dentro era uma caixa que tinha a sua tampa e a tampinha se chamava o propiciatório. Aí sobre ela era onde se derramava o sangue dos cordeiros. Então diz que dentro haviam três elementos dentro dessa urna. Um era o maná, o outro era a vara de Arão e estavam as tábuas da lei. As tábuas da lei já as conhecemos. O maná, pois já sabemos também do que se trata, era o alimento que haviam recolhido e a ideia era tê-lo como um testemunho. E para nós, hoje em dia, entendemos que é a palavra. E há uma parte que era a vara de Arão, que floresceu. Nisso, simplesmente quero dar referência para não me estender nesse ponto, mas simplesmente quero contar do que se tratava e vocês, mesmo posteriormente, quando olhem a citação, vão lê-la e vão ter maior compreensão do texto. Em Números capítulo 17, dos versos 1 ao 10, aí se fala da vara que floresceu, a vara de Arão. Bom, simples, é que vocês sabem que o grande problema que teve o povo judeu todo o tempo com respeito a Moisés e a Arão era aceitar a autoridade deles, a autoridade delegada sobre Moisés. Então, Deus teve que usar muitas situações nas quais os provava que esse homem, Moisés, e que Arão, seu irmão, tinham o consentimento de Deus, tinham o respaldo de Deus, ou seja, que não os menosprezassem, que cada um tinha uma função, mas que aí haviam sido postos por Papai Deus. Então a prova que se faz para a famosa vara de Arão é simplesmente dar uma vara a cada representante das 12 tribos e simples, que as colocassem aí diante do tabernáculo e de reunião e a vara que florescesse, essa vara daria a entender que essa pessoa que era o representante dessa tribo, pois obviamente era a pessoa que havia sido colocada por Deus, ou seja, que tinham todo o respaldo de Deus para que deixassem de murmurar e então o povo soubesse a quem tinham que se submeter. E para isso, simplesmente aí em Números 17, do 1 ao 10, somente quero que demos uma pequena revisada aos versos, dos versos 8 ao 10, que são breves e explicam um pouco mais do que estou comentando. Diz: E aconteceu que no dia seguinte Moisés veio ao tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão, da casa de Levi, Arão era o representante da tribo de Levi, dos levitas, ou seja, dos sacerdotes, havia florescido e dado flores, e brotado renovos, e produzido amêndoas. Então tirou Moisés todas as varas diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um sua vara. E o Senhor disse a Moisés: Volte a colocar a vara de Arão diante do testemunho, para que se guarde por sinal aos filhos rebeldes, e fará cessar suas queixas diante de mim, para que não morram. Então, basicamente, a vara de Arão era uma amostra, uma evidência de que não havia que rebelar-se contra o ungido de papai. Igualzinho exatamente o que hoje em dia está ocorrendo. Agora, onde estava essa varinha? Estava numa caixinha de ouro, um cofrezinho de ouro, estava dentro da arca. Quem era a arca? Nossa mãe, o arcanjo Miguel. Tenhamos em conta, por favor, todos esses detalhes para que não os percamos de vista. Agora bem, vamos ali mesmo em Hebreus capítulo 9 e vejamos outros elementos que aparecem ali, e tampouco quero deixar passar por alto os querubins abençoados. O verso 5 do capítulo 9 de Hebreus nos diz: E sobre ela os querubins, ou seja, sobre essa caixinha, sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório. Eram 2 querubins, e esses querubins, como lhes disse, simbolizam 2 personagens muito importantes para nós. São um símbolo de Melquisedeque e Miguel. Para isso, abençoado, quero que você me acompanhe a Daniel, capítulo 10, versículos 7 ao 21. Agora bem, nesse ponto, quero simplesmente desses versos, quero extrair 2. Você pode ler todos, aproveitando, essa é uma passagem que nos presenteou nossa mãe, na qual vou tomar suas explicações para que encontremos todo o sentido ao que está ocorrendo com os querubins. Olhe bem o que passa, dos versos 12 e 13 de Daniel 10. Então me disse Daniel: Não temas, porque desde o primeiro dia que dispuseste teu coração para entender e humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa de tuas palavras eu vim. Tenha em conta essa frase. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias,
Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu recordo muito bem, você seguramente o recorda, quando nossa mãe, um calqueio, fez referência a essa passagem, nos dizia claramente que já estava Miguel e Gabriel. Então, Daniel eleva uma oração pedindo diretrizes, pedindo que lhe mostrassem situações que ele necessitava saber com o profeta, e então aparece Gabriel. Então, Gabriel começa a explicar e lhe diz: Não, olha, o que aconteceu é que não havia chegado antes, porque me resistiu o rei da Pérsia. Bom, mas veio para me ajudar o príncipe Miguel, ok? Que nos explicou nossa mãe. Recordemos, porque isso é bem interessante. Ela nos disse algo muito lindo, e eu tenho aqui as evidências e vou mostrar-lhes de que Gabriel é a figura em que, nesse momento, frente a Daniel, tomou Melquisedeque. E Miguel, pois é Miguel, que já conhecemos, é o arcanjo, nossa mãe, e quando diz que vem ajudar, entendemos que era sua ajuda idônea, ok? Então, olhe você o que diz para que você possa entender como esses dois querubins que aparecem ali na arca são os querubins que aparecem aqui na narração de Daniel, e que Gabriel papai é Melquisedeque. Olhe você como podemos observar aqui. Veja. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que dispuseste teu coração para entender e humilhar-te na presença de teu Deus. Recorde, essas palavras as está dizendo Gabriel, ou seja, Melquisedeque, como nos ensinou nossa mãe. Diz, a partir dessa ideia, diz: foram ouvidas tuas palavras, e a causa de tuas palavras eu vim. Como me dou conta de que Gabriel é a figura que tomou Melquisedeque? Simples. Veja bem, leia desde o princípio outra vez, repetindo. Alguém capta a ideia das coisas? Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que dispuseste teu coração para entender e humilhar-te na presença de quem? De teu Deus. Foram ouvidas tuas palavras, e a causa de tuas palavras teria dito: me enviaram? Não, eu vim. Ou seja, ele se dispôs a humilhar-se diante de Deus, a entender Deus e a humilhar-se diante de sua presença. Então, veja como diz que por causa disso eu vim, ou seja, Deus veio. É bem importante que você tenha em conta esse detalhe, porque senão diria a causa de tuas palavras, eu fui enviado. Se fosse uma pessoa completamente diferente a essa pessoa que ele está mencionando aqui acima, que diz Deus, então para que o tenha presente e veja como nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisinhas, é onde se dá conta que estão precisamente escondidos os mistérios e dos detalhes que nossa mãe vem nos ensinando. Mas sigamos, a mais todavia, olhe bem. Quando você segue ali no profeta Daniel, vamos aí a Daniel 10 e agora extraímos os versos 20 e 21. Veja o que diz. Ele me disse: Sabes por que eu vim a ti? Pois agora tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e terminando com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Ouça bem, aí vem o ponto: e ninguém me ajudará contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Há outro detalhe que também quero recalcar aqui. A pergunta é: ouça, e por que outro anjo não pode ajudar a Gabriel? Será que não há mais anjos no céu? Essa é uma pergunta que alguém poderia fazer, porque supostamente o céu está cheio de anjos e anjos que estão a serviço de papai. Mas a pergunta é: por que tinha que ser Miguel? Claro, por uma razão muito simples, porque aqui não está falando de um anjo qualquer. Miguel não era um anjo qualquer, é Deus mesmo, é a esposa do Senhor. E como bem nos ensinou nossa mãe, aqui é onde você vê como todas as suas palavras encaixam. Só obviamente tem que crer em quem é ela, tem que crer no que ela está dizendo, tem que crer na dispensação a qual estamos para poder dar corpo e entendimento ao que está nos dizendo. Então, claro, quando você observa esse detalhe, que é bem interessante, mas eu o declararei o que está escrito, e ninguém me ajuda
contra eles, ninguém me ajuda. Aí é onde vem a pergunta. São perguntas que você tem que fazer. Tem mais anjos no céu? Claro que tem mais anjos. Mas é que esse trabalho que está fazendo eles como Deus, esposo, esposa. E ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Ouça-me bem, que interessante essa afirmação. Agora bem, continuemos. Existe muito mais, todavia. Falando dos querubins, porque estamos no tema dos querubins, lembre-se que esses querubins têm essa representação, papai e mamãe. Ouça bem, Êxodo, capítulo 25, versos 18, nos diz: farás também 2 querubins de ouro, lavrados com martelo, nas 2 extremidades do propiciatório. Olha, aí há 2 figuras bem claras, o material e a forma como foi feito. O material ouro, que significa realeza, divindade, feito de uma só peça, a martelo. O que quer dizer isso? Unidade. A perfeita unidade que há hoje entre nossos pais, que hoje a percebemos, e mais a pessoa que nos ilustrou completamente a respeito disso foi nossa mãe, essa perfeita unidade que existe entre quem? Melquisedeque e Miguel, ao ponto de que o nome de Deus qual é? Hoje em dia as coisas se declaram no nome de Deus, nome que é sobre todo nome. Qual é o nome sobre todo nome? Melquisedeque e Miguel. Aonde está a figura? Ainda nesses 2 querubins abençoados. Aí está claramente, agora bem. Continuando com o desenrolar temático que levamos, voltemos a Hebreus, capítulo 9, mas agora eu quero convidar aos versos 7 e 8. Mas na segunda parte desse tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, dando o Espírito Santo a entender com isto que ainda não havia se manifestado o caminho ao lugar santíssimo, enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. Olha que interessante. Veja que isso é o que lhe dá pé completamente, a melhor base que você possa encontrar para entender por que razão, depois da dispensação do edificador, tinha que vir outra dispensação, porque ainda isso estava marcado dentro do contexto da sombra que nos representava lá no lugar santo e o lugar santíssimo. Veja, a dispensação do edificador, desde o ponto de vista desse ensinamento em Hebreus, está exemplificada, está marcado dentro do que tem a ver com o lugar santo. E o que diz aqui? Dando o Espírito Santo a entender com isto que ainda não havia se manifestado o caminho ao lugar santíssimo, enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. O que quer dizer isso? Entanto que o edificador, com sua dispensação, estivesse em pé, não se podia falar de uma dispensação que fosse o equivalente dinâmico a entrar no lugar santíssimo, a viver no lugar santíssimo, a morar no lugar santíssimo, a que se expressasse o sumo sacerdote, a que se manifestasse a igreja como tal. E então se requeria, ouça-me bem, se requeria outra dispensação. É a dispensação que hoje temos, abençoados. Me chama muita atenção isso e repito, e os convido a que reflexionem sobre todos esses pontos, mas a coisa não para aí, há muitíssimo mais. Bem, vamos a João capítulo 14, dos versos 1 ao 6, falando desse caminho. Olhe, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, meu esposo, traduzimos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olhe bem essa pergunta que fez Tomé. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais? E como podemos saber o caminho? A esposa lhe disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém chega a Melquisedeque senão por mim. Agora, veja que interessante, quando você lê essa passagem, tem uma coisa muito interessante que me chama muita atenção, porque parece contraditório,
Mas aí não há contradições, simplesmente é a maneira como alguém, graças a que o arcanjo Miguel hoje nos explicou tudo isso e podemos entender, ela mesmo nos advertiu. Olha, a partir desse momento vocês vão entender melhor a Bíblia. Claro, a mim aconteceu isso, eu não entendi nada disso, que eu, graças a escutá-la, posso entender tudo isso. Olha, diz, e sabeis onde vou e sabeis o caminho? E que disse Tomé? Nós não sabemos para onde vamos? Soa até engraçado. Como assim? Jesus de Nazaré ele está dizendo, supostamente, vós sabeis para onde vou e sabeis o caminho. E Tomé disse, não, 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 nós não sabemos para onde é. E mais disse, como, pois, podemos saber o caminho? Ou seja, eles não sabiam o caminho, mas olha então, que interessante, é como diz claramente que ele, ou seja, ela é o caminho e a verdade e a vida. Agora, quando ela está projetando ali, coloque muito cuidado, quando está projetando aí, diz, sabeis aonde vou e sabeis o caminho. Ele não está dizendo isso a Felipe, ou a Tomé, ou a o João, ou aos que estavam ali. Não, não, não. Isso não estava dizendo a eles, nem a Pedro. Não, não. Isso estava dizendo a nós, porque os únicos que íamos conhecer o caminho, a verdade e a vida que está em nossa mãe, somos nós, porque os únicos que íamos reconhecê-lo éramos nós. Então, quando vocês observam essa passagem está se dirigindo a nós, especificamente a nós. Então, esse caminho do qual eu estava falando lá em Hebreus, que enquanto estivesse levantado a primeira parte, ou seja, a anterior dispensação, não se podia entrar no lugar santíssimo, porque não se conhecia o caminho. Então, quando já essa dispensação deixa de ser, aparece o caminho. Quem é esse caminho? O caminho é o arcanjo Miguel. Por isso diz, eu sou o caminho. E por isso diz, e vocês sabem aonde vou? E vocês sabem qual é o caminho? Pois claro. E disse também, porque onde eu estou, vocês também estejam. O que está dizendo? Eu sou a videira e vocês os ramos, vocês estarão unidos a mim, eu quero que vocês estejam unidos a mim. Exatamente, veja as mesmas figuras que dirigiu nossa mãe, nisso não há nenhuma contradição. E ali é onde você tem que colocar seus olhos com muita atenção, abençoado. Muito bem. Mas segue mais, há muito mais todavia. Veja você, quando você observa Hebreus, no capítulo 9, quero convidá-lo ali especificamente aos versos 9 ao 14, mas quero fazer uma pontualização no verso 11 e no verso 14. Mas estando já presente Cristo, olha que interessante isso, sumo sacerdote dos bens vindouros, pelo maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por sangue de bodes nem bezerros, senão por seu próprio sangue. E aí entendemos algo que vou explicar agora, que nossa mãe, de uma maneira magistral, nos deu a entender de uma maneira muito linda, e entrou uma vez para sempre no lugar santíssimo, obtendo eterna redenção. Porque se o sangue, olhe bem, dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, o qual pelo Espírito eterno, Espírito está com letra maiúscula, mediante, olhe bem, mediante, mediador, Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Veja, aqui há vários detalhes que quero remarcar. Quando se está falando em Hebreus 9, especificamente, e faço ênfase aos versos 11 e ao verso 14 para dar explicação. Primeiro, ali estamos falando de um exercício espiritual que se desenrolava conforme a figura, conforme a sombra, no lugar santíssimo, por parte de quem? Por parte do grande sumo sacerdote. Usando que coisa? O sacrifício expiatório, como lhe chamavam. Ok, pegamos essas figuras e simplesmente colocamos no contexto de Hebreus 9 e agora as transladamos na revisão feita em Hebreus 9, transladamos ao âmbito espiritual, com a presença do arcanjo Miguel, com a presença de Melquisedeque e com a presença da igreja já como tal. E um detalhe importante, tendo em conta que a oferta sacrificial já foi realizada, já está pronta, é ela mesma do que ocorreu faz 2000 anos e como nos disse que eles dois estavam na cruz. Então, veja como diz, mas estando já presente Cristo, está presente Cristo na pessoa de quem? Ele diz, sumo sacerdote dos bens vindouros,
Ou sumo sacerdote dos bens vindouros, ui. Aqui está falando do arcanjo Miguel, que interessante. Diz, e não pelo sangue de bodes e nem de bezerros. Ou seja, então está falando de Arão. Não, isso era uma figura. Então, papai e mamãe estiveram juntos na cruz, ali se derramou o sangue, então você começa a associar as coisas e entender que o que está descrevendo aqui em Hebreus 9, versos 11 e 14 é o que isso reveste, o que hoje no âmbito espiritual se reveste. A presença do arcanjo Miguel, o que ela está fazendo, o que ela está desenrolando nesse momento. Agora bem, me chama a atenção um detalhe. A comparação aqui, o autor usa um paralelo muito interessante, diz... Falando do sangue que se usava lá no Antigo Pacto, diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santificavam, porque isso era o que fazia, diz, quanto mais o sangue de Cristo, o qual pelo, essa palavra quero ressaltar, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veja, isso já ocorreu, mas o mais formoso de poder entender tudo isso é, coloque cuidado, faz 2000 anos, há um sacrifício na cruz, há um derramamento de sangue. Nossa mãe nos ilustrou, repito, de que ali estavam os dois. Por isso é que quando ela aparece na cena de Apocalipse, é chamada o Cordeiro Imolado, mas está falando dela. Alguém diria, mas como assim se o que esteve lá na cruz foi Jesus de Nazaré? Não. É que os dois são um. Lembre-se, não se esqueça desse pequeno detalhe para que entenda o que está acontecendo. Agora bem, lembre uma coisa. Lembre que esse sacrifício, esse derramamento de sangue, se fez com um propósito. Com o propósito de quê? De limpar nossas consciências. Ou seja, o que implica isso? De que já hoje em dia, nossa mente, aqui onde somos conscientes, não há carnalidade, de que o nosso tempo esteja limpo, mas veja você que isso teve ação não faz 2000 anos. Isso teve ação quando disse o qual mediante o Espírito Eterno. Ou seja, o Espírito está com maiúscula, o Espírito Eterno é o Espírito Santo, o Espírito Eterno é o Arcanjo Miguel. O que fez o Arcanjo Miguel? Simples. Tombou a Babilônia, limpou o templo. O que mais ocorreu? Bom, simples. Nos purificou, nos limpou e nos embranqueceu. Exatamente. Para isso se levou a cabo esse sacrifício, para que quando ela aparecesse aqui nesse templo, tivesse no lugar santíssimo esse elemento que tinha que levar o sumo sacerdote, e ela, como sumo sacerdote, exercer essa função que hoje em dia nós estamos desfrutando de estar limpos. Para quê? Limpos, purificados, embranquecidos. Para quê? Para poder permanecer no lugar santíssimo e ter esse cara a cara com Deus. Ninguém podia ter esse cara a cara com Deus se não estivesse limpo. Ninguém poderia viver dentro do lugar santíssimo se essas coisas não tivessem acontecido. E se essas coisas não se conjuram. E se, sobretudo, abençoado, se não aparece o Arcanjo Miguel, isso quero dizer, estaríamos em um tremendo problema hoje em dia. Estaríamos como nesse momento estão as virgens insensatas, dando voltas e voltas e voltas e voltas no deserto. Ou seja, estão dando voltas fora do tabernáculo. Abençoado, não puderam entrar. Isso é tremendo o que está acontecendo. Agora bem, quero, abençoados, já fechar todo esse ponto, esse trasfegar tão interessante que tivemos com respeito do tema que estamos desenrolando, o tema que se intitula A Dispensação da Ordem de Melquisedeque, morando no lugar santíssimo, e simplesmente quero fechar com Hebreus capítulo 10, dos versículos 16 ao 25, e me chama muito a atenção porque ali está falando de algo que quero ressaltar uns detalhes. Simplesmente quero ressaltar alguns detalhes. Lhes dou referência aqui, mas quero ressaltar uns detalhes. Diz: esse é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações, e que mais? E em suas mentes as escreverei. E que interessante, porque tudo isso nos leva a um ponto muito importante. Nós, hoje em dia, estamos morando num lugar santíssimo. Hoje em dia, está nosso pai Melquisedeque ali no lugar santíssimo. E graças a que nossa mãe, o Arcanjo Miguel, a arca está conosco, a videira está conosco, nós estamos unidos à videira, estamos unidos à arca.
E por essa razão, podemos ter esse cara a cara com o nosso papai. E veja todos esses benefícios que tivemos, temos acesso a esse incensário, de que nossas orações foram adicionadas às nossas orações o incenso celestial, o incenso divino, ou seja, as orações de nossa mãe que são escutadas perfeitamente por nosso pai. E então, quando vocês observam tudo isso, e ainda essa passagem que estamos lendo, desse pacto, em que consiste esse pacto? É um pacto onde papai vai colocar suas leis aonde? Em nossos corações. Que leis? Pois todos os elementos que competem à lei do espírito de vida. Esse é o detalhe que vocês têm que entender, que somente por estar nessa dispensação, por ter aceitado ao Arcanjo Miguel, você e eu, hoje em dia, somos beneficiários de todos esses elementos que nos permitem viver uma vida em excelência, uma vida maravilhosa, uma vida de sanidade, prosperidade, de resultados. E isso, abençoado, quero dizer algo mais. Isso é só o princípio. Assim que, para mim, foi um privilégio, um verdadeiro gosto ter compartido com vocês essas duas entregas da Ordem de Melquisedeque, a dispensação, aonde estamos morando no lugar santíssimo, e convidá-los a que sigam muito pendentes de todo esse processo, de todo esse desenrolar que nessa dispensação está nos levando pela mão o Arcanjo Miguel. Lhes declaro abençoados com todas as bênçãos em nome do meu pai Melquisedeque e em nome da minha mãe, o Arcanjo Miguel.